Torcedor do São Paulo, mais um vídeo aqui para o canal. Bora dar uma olhada nas últimas informações do Tricolor que joga amanhã contra o Cuiabá. Informação também sobre Thiago Mendes, ele que está muito próximo do São Paulo, pode ser aí mais um reforço para essa sequência da temporada. Vamos acompanhar aqui as últimas informações, créditos do vídeo ESPN, um trecho também do pessoal da Band Esportes, link dos canais aqui na descrição como créditos ao vídeo. Deixa aquele like para estar fortalecendo. Se não é inscrito, se inscreva. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Tô aí pra gente. E o Edu Afonso já aqui no nosso estúdio para falar de São Paulo. Edu, bem-vindo, amigo. Tudo bem, Glau? Como é que tá? Tudo bem contigo? Bem, tudo em paz. Renato, Calçade, Band Esportes. São Paulo que... Um dia de treino, o Calçade gosta muito disso. Adoro isso. Adora, né, Calçade? Um dia de treino? Um dia, hoje. Que exagero, hein? Hoje. Porque ele vai treinar? Ele vai amanhã Puxado. fazer a terceira partida em 6 dias. E aí nós vamos julgar o Zubeldia se o futebol é bom ou não. Então, um dia. Hoje foi o treino com todo mundo, porque ontem foi um regenerativo. Pô. Quem jogou contra o Corinthians não treinou, só fez ali uma recuperaçãozinha. E hoje é que o Zubeldia conseguiu colocar todos ali. O desgaste que o clássico traz. Claro, psicológico, emocional, tudo mais. E é com esse dia de treino, mas com uma posição bem boa na tabela, sexta colocação, com uma sequência que a gente pode considerar assim que não é das mais difíceis, muito pela posição dos adversários na tabela. Cuiabá amanhã no Morumbi, Cuiabá está ali embaixo, não está na zona de rebaixamento. Vasco da Gama no Rio no sábado, é sempre um clássico, um jogo difícil, mas o Vasco vive um momento ruim. E na semana que vem o Criciúma também no Morumbi, o Criciúma que está na zona de rebaixamento. Então essa sequência para o São Paulo pode ser uma sequência de retorno ao G4, como ele estava 2 rodadas antes dos empates contra Internacional e contra Corinthians. Bem, para amanhã no Morumbi, expectativa de 40 mil torcedores, um desfalque certo, o Alan Franco. E aí é até engraçada essa história. O Alan Franco foi preservado contra o Corinthians com desgaste físico, mas ficou no banco. Só que aí acho que já sabiam que ele não ia aguentar jogar contra o Cuiabá, ele estava pendurado. No último lance do jogo, ele saiu lá da linha de fundo, onde ele estava aquecendo, veio até o VAR para reclamar com o árbitro. Claro, levou o 3º cartão amarelo, cumpre, se recupera do desgaste físico e fica inteiro para o jogo contra o Vasco da Gama. Só que aí surgiu um problema. O Arboleda saiu da Arena do Corinthians, da Arena Neoquímica, arrastando o pé, porque ele ainda está com o problema de bolhas. E se o Arboleda sentir isso a ponto de não jogar, o Sabino, que hoje teve seu contrato estendido até o final do ano, o contrato inicial venceria na quinta-feira, foi estendido até o final do ano, que seria o único zagueiro em condições de formar a dupla com o Diego Costa. Eu acredito que o Arboleda vai jogar. As bolhas não tiraram do clássico, não vão tirá-lo do jogo contra o Cuiabá. E o Arboleda não é de ficar fora assim por qualquer problema. Mas sempre há o risco, então o Sabino pode jogar no Morumbi ao lado do Diego Costa. Outra modificação que é muito importante o Wellington Rato voltou depois de 70 dias, jogou bem, joga pelo lado direito e a chegada do Wellington Rato proporciona que o Lucas jogue onde o Lucas gosta. Centralizado. E aí, quem sai do time? O Luciano seria a primeira opção, porque o Nestor joga pelo lado esquerdo, o Luciano não. Então, talvez o Wellington Rato e o Luciano briguem por uma posição amanhã. Se jogar o Rato, Lucas mais centralizado. Se jogar o Luciano, talvez o Lucas reveze, jogue um pouco pelo lado direito e um pouco centralizado. É esse o São Paulo com o Jandrei no gol, porque o Rafael está na seleção, que busca manter uma invencibilidade de 13 partidas, 12 delas com o Zubeldia, que não perde como comandante do São Paulo. A sequência que você falou como é Cuiabá, Vasco no Rio Vasco sábado e Criciúma. E Criciúma quarta-feira no Morumbi. Sim, você tem que ter ambição, o time de futebol, né? E o São Paulo, nesse momento, permite. Isso é uma sequência para, no mínimo, 7 pontos. No mínimo. Se abaixo de 7, ele perdeu a chance. Porque, cara, a gente estava olhando a tabela toda, você não consegue... Você olha para o São Paulo, Cuiabá vem de uma grande vitória e tal, mas você não vê refresco para ninguém. Ninguém. Um está bem, outro está mal, outro está precisando demais, está na zona do rebaixamento. Todo mundo está enrolado ali. Então, quando você tem uma sequência que pode te trazer pontos, porque, poxa, não dá para desperdiçar, Edu. É isso. Não dá, não. Mas pega... Mesmo assim, eu não vejo moleza. Tá até a sequência aí de novo, já que você falou, Calçado. Poderia ser Flamengo, Atlético Mineiro. A rodada do meio de semana. E eu ia dizer que o São Paulo recebe um Cuiabá que vem num processo de recuperação dentro do campeonato. Olha esse primeiro jogo. Interessante de se observar. Botafogo e Atlético. O Grêmio vai lá em Fortaleza. Primeiro e quarto colocado. O próprio Vasco vai para Caxias. Fortaleza levou uma pancada, o Grêmio vai pintar lá. Você acha que Fortaleza... Esse Criciúma que o São Paulo pega no Morumbi
Pegou o Galo lá em Galo e também deu trabalho. Assim, o Campeonato Brasileiro, cara, é só chuva. Juventude e Vasco. Então, Cruzeiro e Fluminense, por momento fluxo. Então é bem legal, cara. A rodada é bem bacana, bem bacana. Esse São Paulo e Cuiabá. Então, é o que eu falo, é o tipo de jogo que você olha e fala, pô, São Paulo no Morumbi, pô, vai pressionar, vai jogar em cima. Mas o Cuiabá já não é de hoje, dessas temporadas, que vai vir fechado, vai jogar um jogo muito físico, vai deixar tudo. A gente sabe que esses jogos, às vezes, é onde os caras deixam tudo. Então, assim, realmente eu não vejo refresco. Eu vejo um São Paulo encorpado, um time que o trabalho é curto ainda, mas que tem um impacto muito grande do seu treinador. É um time com uma aura importante, com confiança. Tem totais condições de ganhar, é favorito. Porém, ninguém ganha de véspera. Como diz o meu pai adotivo aqui, tem que respeitar o futebol, né? Tem que jogar. Tem que respeitar, cara. Senão, não adianta. Tava todo mundo rico, só apostando e ganhando, sempre acertando tudo, né? Glaucia, e vale a pena só um destaque de 10 segundos rápido. O São Paulo está aguardando uma resposta do Al Rayyan sobre o Thiago Mendes, tá? A gente ontem soltou uma matéria, até foi aqui no Sport Center também. O São Paulo já acertou, já alinhavou tudo com o Thiago Mendes, questão salarial, 3 anos de contrato. O problema é que ele tem contrato com o Al Rayyan do Qatar até o meio do ano que vem. Então o Paulo Pitombeira, que é o empresário dele, que tem um bom relacionamento com essa equipe do Qatar e com o futebol lá do país, está tentando, com uma proposta do São Paulo em mãos, conseguir a liberação agora. Se conseguir, a partir de 10 de julho, quando abre a janela, o Thiago Mendes, que já conversou com o Zubeldia meio que comemorou assim a chance de ter o Thiago Mendes na coletiva de domingo, passa a ser uma opção. Nesse primeiro momento, para o Pablo Maia, que está machucado e demora um pouco mais, e se o Pablo for vendido no final do ano, você já tem um jogador no grupo para substituí-lo daí para frente com esse contrato de 3 anos. Na tela aqui para a gente, os números do Thiago Mendes por Lyon, na França, 143 jogos, 69,7 minutos por jogo e 2 gols marcados. E aí no Al Rayyan, atual clube dele, 20 jogos, 78,5 minutos por jogo e 1 gol marcado. Nessa negociação com o São Paulo, já como o Edu pontua, aprovado aí para o Zubeldia, comemorando esse possível reforço aí, esse nome para o seu elenco. São Paulo agora também, além de encorpar, acho que aí agora o Zubeldia começa a pensar mais com a cara dele, né? Chegou, trabalha com o que tem, mas talvez acho que é algo mais autoral agora do Zubeldia. Vou ter um dia para fazer isso. Ele até traz os caras que ele acha, mas é um dia de treino para encaixar esse povo todo. Um dia só. Assim, questão do Thiago, né? Se a gente for olhar, o São Paulo talvez não seja o clube desses 20 que a gente tem falado do Campeonato Brasileiro que está no desespero para se reforçar. E tem um monte de gente no desespero e o São Paulo está pegando um jogador. Então eu tenho falado muito sobre isso. O mercado de transferência nesse meio de ano, eu acho que não tem tanto jogador para tanta necessidade que tem no Campeonato Brasileiro. E o São Paulo, ele vê isso, para mim, é uma oportunidade de mercado. Você olha, ele vai rápido. É um jogador que estava em mira de Cruzeiro, que é um clube que precisa desse tipo de jogador com essa característica. O Thiago, por exemplo, encaixaria facilmente no Corinthians, precisa de um volante assim de área a área, com intensidade, com mobilidade. Então, assim, reforça um setor que, para mim, já tem grandes jogadores. O Luiz Gustavo é um cara que tem ajudado muito. O Pablo Maia, quando voltar, a gente sabe da qualidade dele. O Alisson é um dos principais jogadores da posição no Brasil hoje e traz o Thiago Mendes. Óbvio que tem que falar com os caras da Al Rayyan lá e dinheiro com eles não é problema. Então, eu tenho só um pé atrás com isso. Mas se chegar mesmo, é um São Paulo com um elenco equilibrado, né? Ajeitado, com bom trabalho. Tem paz no São Paulo. E enquanto isso, Calçade, tem muito time precisando de jogador. E eu acho que não tem tanto jogador para tanto time, cara. Assim, brasileiros, eles vão com a possibilidade de contar com 9 estrangeiros. Assim, muito clube brasileiro que ainda tem margem para contratação de estrangeiros vai ter que fazer aquilo que geralmente os brasileiros fazem muito mal, que é garimpar na América do Sul. Sim. Vem o Porto e o Benfica, garimpa mais aqui do que os brasileiros. E é claro que tem jogador de nível A de transferência, que é 20 milhões de euros, 30. Esse não é para clube brasileiro. Mas você tem um outro tipo de jogador que dá para ir buscar. Mas aí tem que conhecer muito bem, tem que ir atrás, tem que observar,
tem que estudar, tem que ver se ele encaixa no time, porque às vezes ele encaixa onde ele está jogando. Se trazer para o seu contexto, não funciona. Então, assim, é um trabalho que os brasileiros têm que fazer para essa janela, com essa possibilidade de ampliação do número de estrangeiros, talvez seja a solução. Mas é difícil uma equipe que não diga que... Bom, a gente sabe que está, mas o time mesmo escancara isso, precisa de jogador, e você não tem de onde tirar. Esse é um ponto. O outro às vezes você não tem como pagar. Isso é a maioria, né? Da onde vai sair o din-din. Isso não é muito difícil no futebol brasileiro. Vamos ver o que Brasileirão vai surgir depois da janela de transferência. Essas histórias que a gente adora, né, Renato? Quem é que vai ganhar o Brasileirão? Pô, a pergunta é em março. Cara, isso aqui, março a dezembro é uma eternidade no futebol brasileiro. Você não sabe quem vai sair, quem vai chegar. O que a gente tem hoje é clubes mais estáveis. Claro. O São Paulo é um clube estável, mas não é tão estável, por exemplo, que nem Palmeiras e Flamengo. Financeiramente. O São Paulo, por exemplo, financeiramente é perigoso. Eu digo muito no sentido de chega uma proposta para um jogador importante. O São Paulo não tem hoje a condição de falar, não fica. Ou então eu vou espremer o time europeu até ele me dar o que eu quero. Pelo contrário, o São Paulo precisa vender pelo menos um jogador. É isso. Então São Paulo entra nesse aspecto. Tem clubes que nem Palmeiras e Flamengo que assim, você vai querer levar, mas você vai pagar a bala. E tem clubes que o jogador quer ir embora. Porque não está recebendo, ou porque chega meia dúzia de banana e leva, enfim. Então a gente tem todos os tipos de contextos no Brasil. O ponto é que eu acho que já tem gente muito arrumada e gente muito desarrumada. E isso eu acho que dessa previsão não vai passar muito. A gente já sabe quem vai sofrer e quem vai brigar lá em cima. Quem vai ser campeão, aí é só bola de cristal, é outra coisa. Esse ano talvez seja que nem o quarto do basquete. É decisivo. Naqueles últimos 30 segundos, aí você vê. Porque, diferentemente do ano passado, você tinha um Botafogo desgarrado. Esse ano você tem a parte de baixo, está longe, mas você tem um grupo de cima que 3 pontos, tem vários clubes num intervalo de 3 pontos, de 5, vários. Então, o que acontece? Está todo mundo muito próximo, caminhando junto nesse campeonato. Copa América já é uma pancada forte, porque você pega um Flamengo. O Flamengo foi o meio de campo dele, só para ficar o meio de campo e ir embora, que Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta. Gente, se tem um meio de campo desse que está funcionando tão bem, você atira de um time, você altera drasticamente essa equipe de futebol. Porque ela tem a criação dela, nesta fase do campo, ela se modifica totalmente. Então, como é que vai ficar? Até quando o Flamengo vai conseguir contornar as dificuldades que a Copa América acabou impondo? E no ano que vem tem Mundial de Clubes, eu quero ver como é que vai ser. No outro ano tem Copa do Mundo, tudo neste intervalo que é das férias no continente europeu. Então, enquanto a gente fechar os olhos para isso, vai ser essa zona que é aqui. Só que ninguém está... Os clubes preferem... Isso que eu fico imaginando. Os clubes preferem gastar muito mais. Sim. Porque é um prejuízo para o clube. O clube tem que ter um elenco muito maior do que ele teria se tivesse um futebol organizado. Então, esta desorganização faz você ter um elenco com mais gente e consequentemente, pagar mais. Mas eles estão felizes no caos e sigam assim. Edu, obrigada por estar aqui. Antes de terminar, rapidinho, Arnaldo, Thiago Mendes, vem ou não vem? Vou pegar você. E tem gente pegando também. Você fala que jogador de 30 anos, mais de 30 anos não resolve. O Thiago Mendes tem o quê? 32. E aí? Esse é um caso que acho que a necessidade de falar mais alto, e acho que ele é um jogador de muita vitalidade, né? E acho que seria uma boa contratação. Eu me preocupo, acho que o São Paulo está com muitos jogadores na casa dos 30. Hoje é aniversário do Wellington Rato. Parabéns, Wellington Rato. Parabéns. 32 anos, né? O Galo também faz aniversário hoje, mas esse tem menos de 30. O São Paulo tem muitos jogadores importantes com mais de 30. Rato, Caleri, Lucas, Arboleda. Fora os Luiz Gustavo, Rafinha, que é lá mais perto dos 40. O Thiago Mendes, Tironi, a situação é a seguinte, né? Ele passou o final de semana em São Paulo, no São Paulo, foi visitar o CT, conversou com o Zubeldia, foi assistir o jogo na Neoquímica Arena.
A mulher que é empresária dele recebeu a camisa do São Paulo. O São Paulo já se acertou com ele, só que ele tem contrato com o time do Catar. E o São Paulo enviou, via empresário do Thiago Mendes, uma proposta para que ele seja liberado imediatamente. A resposta ainda não chegou. O São Paulo tem um limite, o tal do limite orçamentário. O São Paulo tem uma quantia para investir num jogador nessa temporada. E fez a proposta para o time do Catar para que o Thiago Mendes seja liberado. O outro alvo é o Alexandro, mas que é uma outra negociação, né? Porque o Alexandro está livre no mercado. Seria só a questão das luvas e também acima dos 30 anos. Né? É o que eu falo. Tá Fluminense. Alguns times estão indo em outra direção, que eu acho que é uma direção que tem mais futuro, literalmente. Né? Eu entendo que Alexandro e Thiago Mendes são ótimos jogadores, elevariam evidentemente o nível do time, mas tem essa coisa para lidar. Se você botar todo mundo de 30, você não ganha nem do Arimateia. Eu acabei encontrando um amigo na Arena Corinthians. Você estava torcendo, fazendo Poropopó? Você foi lá torcer? Tava trabalhando, né, Vitão? Você não assim como você. Não, o primeiro tempo eu ainda assisti do ambulatório, vendo o jogo na Globo. Eu tava mal, fui tomar um soro, tomei um remédio. Se você tava mal vendo o jogo, imagina eu. Se você ficou mal vendo... Mas eu imagino que você tivesse com o desfibrilador do lado, né? Eu não, eu tava tomando ali uma medicação para poder melhorar. E aí acabei encontrando um amigo, ele me bateu que tem uma negociação avançada do Thiago Mendes com o São Paulo. Hoje eu acionei uma pessoa dentro do São Paulo, que é, por sinal, bem grande lá, e ele me falou que não podia me dar detalhes da negociação no momento, mas uma outra consulta que fiz me disseram que o Thiago Mendes está muito perto, mas muito perto mesmo de assinar com o São Paulo, deve ser a nova contratação do Tricolor aí nesses próximos dias. O Thiago Mendes, ele jogou no São Paulo, né? Na verdade, ele jogou no Goiás, foi contratado pelo São Paulo. Com o jogador já está tudo certo, tempo de contrato, salário, ele esteve no centro de treinamento, conversou com o Zubeldia, ontem esteve na Neoquímica Arena assistindo o jogo. Hoje não. O único problema é que ele tem um contrato com o Al Rayyan, são 8 meses de contrato. O empresário entende que só pedindo a liberação, olha, não precisa mais pagar os salários do jogador, ele vai sair mais cedo. É o suficiente, mas o São Paulo já está também disposto a pagar uma quantia para que ele venha agora nessa... Por exemplo, então, para vocês dois, posso? Claro. Vocês são jornalistas muito experientes, embora pequenos, no tamanho, gigantes na cobertura. Desde Adão e Eva, tem jogador que mais é negociado toda a janela que Thiago Mendes? Assim, há 80 anos... Toda a janela, o Corinthians lá atrás, todo ano, quando era repórter, ia trazer o Zamorano. O Zamorano, cada 6 meses... Especulado, você. Especulado. O projeto vai voltar. Mas se voltar agora, vai ser depois da, acho que a 10ª janela, que toda janela... Toda janela o nome dele é ventilado. Eu acho que é o Bauer e o Noronha. Sigamos. Galera, é isso. Informações sobre o São Paulo, que joga amanhã contra o Cuiabá, às 20 horas, no Morumbi. São Paulo... Com a vitória do Palmeiras ontem contra o Atlético Mineiro, São Paulo caiu para a 6ª colocação na tabela, mas vencendo amanhã pode voltar para o G4. O São Paulo estava em 5º, mas pode entrar no G4 em caso de vitória, combinação aí de resultados nessa rodada do Brasileiro. Tem alguns desfalques para essa partida de amanhã, mas o São Paulo tem um bom elenco e eu acredito que pode sim, né, fazer uma boa partida. O Cuiabá vem de uma grande vitória contra o Fortaleza. O Cuiabá atropelou o Fortaleza e amanhã o São Paulo recebe, né, o Cuiabá no Morumbi. A informação também sobre o Thiago Mendes, que está muito próximo do São Paulo, já jogou no São Paulo. A informação, né, de que ele foi lá no CT, conversou com o Zubeldia, que o Zubeldia, após a partida ali contra o Corinthians, na coletiva até falou, ficou bastante animado aí com a possível volta, né, do Thiago Mendes, ele que já jogou no São Paulo, já conhece muito bem a casa, pode estar aí muito próximo de assinar, né, seu contrato com o Tricolor para ser mais um reforço aí para essa sequência da temporada, né? Vamos aguardar aí o que vai acontecer. Amanhã tem esse jogo importante. São Paulo vem de empate, né, contra o Corinthians na rodada passada. Não foi aquele grande jogo, aquela grande atuação do time, mas amanhã, quem sabe, né, no Morumbi, casa cheia, conforme foi citado aí pelo Eduardo Afonso. Mais de 40 mil ingressos vendidos
Isso não é novidade, não. A torcida do São Paulo sempre dando um show, sempre que tem jogo em casa no Morumbi, o torcedor está marcando presença, fazendo a festa, apoiando o São Paulo. Isso tem sido o diferencial, né? Os jogos do São Paulo no Morumbi. O São Paulo é muito forte jogando dentro de casa e amanhã tem tudo, né, para fazer uma grande partida. Pontos que não pode desperdiçar, né? Contra o Cuiabá, jogando em casa, tem que vencer para, quem sabe, né, entrar ali no G4 do Brasileiro. Deixa seu palpite para esse jogo aqui nos comentários. Está confiante, acreditando numa boa vitória do São Paulo? Você, torcedor tricolor que está confiante, deixa seu palpite aqui abaixo. Confere aí também se você já é inscrito aqui no canal. A maioria das pessoas que assistem aqui os vídeos, né, do canal é não inscritos. Então, se inscreve, ativa o sino. Assim você vai estar recebendo todas as informações. Obrigado a você que assistiu até o final. Valeu e até a próxima, galera.